Agora vamos dar continuidade à série de aulas sobre análise de decisão na indústria do petróleo, falando de análise de Bayes. Essa série de aulas inclui uma aula introdutória sobre análise de decisão, análise de investimento e incertezas na exploração, uma aula sobre métodos utilizados na análise de decisão, incluindo VPL, análise de sensibilidade, VME e teoria da utilidade, uma aula sobre árvore de decisão, uma aula sobre valor da informação e essa aula sobre análise de Bayes. A estrutura básica dessa aula inclui uma breve introdução, uma discussão sobre o teorema de Bayes, um exemplo para melhor compreensão do assunto, uma conclusão e as referências bibliográficas. A abordagem bayesiana é baseada no teorema de Bayes. A estatística trabalha com duas abordagens principais, a abordagem clássica e a abordagem bayesiana. A estatística clássica associa probabilidades apenas variáveis aleatórias, enquanto a bayesiana permite a associação de probabilidade a qualquer grau de crença ou incerteza sobre uma quantidade aleatória, evento ou hipótese. A abordagem bayesiana serve como ferramenta para auxiliar na tomada de decisões. Agora vamos falar sobre o teorema de Bayes. É baseada na obra de Thomas Bayes, um reverendo e matemático inglês que viveu no século XVIII. As suas principais obras foram publicadas póstumamente. O teorema de Bayes é baseado nas probabilidades a priori e a posteriori. As probabilidades a priori são aquelas que não possuem nenhuma evidência anterior, e as probabilidades a posteriori são aquelas que dependem da experiência ou evidência empírica. No teorema de Bayes, novas informações atualizam as probabilidades definidas anteriormente. O teorema de Bayes pode ser demonstrado pela seguinte equação, onde E1, E2 até En são eventos mutuamente exclusivos e exaustivos. Mutuamente exclusivos quer dizer que eles não podem acontecer ao mesmo tempo. E exaustivos quer dizer que não existe nenhuma possibilidade de ocorrer algo que não seja um deles. Ou seja, a soma das probabilidades de E1 a En é 100%. B é um evento do qual se conhece as probabilidades condicionais, ou seja, a probabilidade de B dado EI. P de EI, que é a probabilidade a priori, ou seja, sem nenhuma evidência anterior, de EI. E P de EI dado B, que é a probabilidade a posteriori de EI condicional a B, ou seja, a probabilidade de EI levando em consideração que B ocorreu. Vamos agora demonstrar o teorema de Bayes utilizado em um exemplo. Consideremos que foi feita uma análise geológica de uma área offshore contendo 12 anomalias sísmicas de extensões praticamente iguais. Nós não sabemos quantas anomalias possuem óleo. Temos duas situações hipotéticas, também chamadas de estados da natureza. A primeira situação, E1, considera que das 12 anomalias, 7 delas não contêm óleo e 5 delas contêm óleo. A situação E2 diz que das 12 anomalias, 9 não contêm óleo e 3 contêm óleo. Considerando que, baseado em pesquisas anteriores feitas no mesmo local ou em locais próximos, temos que a probabilidade de ocorrer E1 é de 33% e que a probabilidade de que ocorra E2 seja 67%. Aqui temos uma incerteza. Nós não sabemos quais das duas situações, E1 ou E2, realmente ocorreu. Nós só sabemos que uma delas foi a que realmente ocorreu, ou seja, a soma das probabilidades é igual a 100%. Consideremos agora que foi perfurado um poço pioneiro em uma dessas anomalias sísmicas. O resultado dela foi um poço seco, ou seja, sem presença de óleo. Como podemos utilizar essa nova informação para revisarmos as estimativas originais das probabilidades de que cada uma das possibilidades seja verdade? Até agora nós temos as seguintes informações. 1. Nós definimos os possíveis estados da natureza, E1 e E2. Nós estimamos as
probabilidades originais, ou seja, a probabilidade de E1 igual a 33%, e a probabilidade de E2, 67%. E nós temos também o resultado do primeiro poço perfurado, que chamamos de evento B. Agora nós temos que calcular as probabilidades condicionais, ou seja, a probabilidade de B dado EI para cada estado da natureza dado. Para isso, deve-se responder a seguinte questão: qual a probabilidade de que a primeira anomalia perfurada estará seca se EI for de fato o estado da natureza real, ou seja, o que realmente aconteceu? No estado da natureza E1, 7 anomalias não contêm óleo e 5 anomalias contêm óleo. Ou seja, a probabilidade do primeiro poço estar seco é 7/12. Ou seja, a probabilidade de B dado E1 é igual a 58%. No estado da natureza E2, 9 anomalias não contêm óleo e 3 contêm óleo. Então, a probabilidade do primeiro poço estar seco é 9/12. Ou seja, a probabilidade de B dado E2 é de 75%. Agora nós temos todos os termos necessários para aplicarmos o teorema de Bayes. Então, qual a probabilidade revisada de que E1 seja o verdadeiro estado da natureza, dada a evidência de um poço seco? Temos aqui a equação do teorema de Bayes. Considerando que n é igual a 2, podemos desenvolver essa equação para essa forma. Substituindo as variáveis pelos valores que nós conhecemos, temos que a probabilidade de que E1 seja o estado da natureza real, levando em consideração o evento B, é de 28%. E agora, qual é a probabilidade revisada de que E2 seja o verdadeiro estado da natureza, dada a evidência de um poço seco? Fazendo da mesma forma, considerando que n igual a 2, desenvolvemos a equação do teorema de Bayes, substituímos as variáveis pelos valores que nós temos e temos que a probabilidade de que E2 seja o estado da natureza real, considerando o evento B, é de 72%. Aqui comparamos os resultados das estimativas originais P de E1 e P de E2 com as estimativas revisadas, levando em consideração o evento B do primeiro poço seco que foi perfurado. Vemos que a probabilidade de que E1 seja o estado da natureza real caiu de 33% para 28%, enquanto a probabilidade de que E2 seja o estado da natureza real subiu de 67% para 72%. Concluindo, temos que a abordagem bayesiana se apresenta como uma ferramenta poderosa na análise de decisão. Ela não diz se um modelo é verdadeiro ou falso. Apenas diz qual das situações consideradas tem uma maior plausibilidade. Uma das maiores vantagens da abordagem bayesiana é que ela fornece uma maior flexibilidade na modelagem dos dados. Por outro lado, casos mais complexos exigem um custo computacional alto. Aqui são as referências bibliográficas utilizadas. E aqui temos os nossos e-mails de contato, caso ainda exista alguma dúvida.